Olá para todos e vamos a mais um estudo. Como entender a parábola do trigo e o joio? Nesse vídeo aqui, vamos entender o real significado desta parábola. Por exemplo, vamos entender que essa parábola não abre exceção para tolerar o pecado dentro da igreja pelo fato de ter sido mandado que deixasse o trigo crescer junto com o joio. Então, alguns pensam que deve tolerar o pecado na igreja para que cresçam junto e somente no dia dos juízos haverá a separação. Vamos ler e interpretar cada versículo, dando o significado e extraindo lições da passagem. Vamos ler aqui Mateus 13, verso 24. Veja na sua tela e vamos meditando. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Este homem que semeia é Jesus. Dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Esse inimigo é Satanás. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Veja que Satanás plantou o joio, a erva daninha, junto com o trigo. O joio são os filhos do diabo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu teu campo boa semente? Campo é o mundo. Por que tem então joio? E ele disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. O trigo foi semeado por Jesus, o trigo são os filhos de Deus. Agora veja, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-vos no celeiro. Veja que diz que o semeador semeou no seu campo boa semente. E veio o inimigo e semeou o joio, que é a erva daninha. O semeador é Jesus. A boa semente são os cristãos convertidos, os crentes salvos. O joio são os filhos do diabo, são os pecadores, pessoas que não servem a Deus. O inimigo que semeou o joio é o diabo e o campo é o mundo. Ou seja, no mundo atual, tem salvos e perdidos vivendo juntos até o dia da colheita. Então vemos que o campo é o mundo, onde existem os filhos de Deus, a boa semente, onde Jesus é o semeador, que semeou a boa semente, que são os salvos. E Satanás semeou o joio, que são seus seguidores, para deturpar a palavra de Deus, desviando as pessoas da verdade e contaminando o mundo com o pecado. E veja que diz que era para deixar crescer juntos até o dia da colheita, onde haverá a separação. E o joio será queimado no fogo, que é o inferno. Agora, uma observação: isso não pode ser usado para alegar que deve tolerar o pecado dentro da igreja, pois na parábola diz que é para crescer juntos. Crescer juntos aonde? O campo é o mundo, o campo não é a igreja, o campo é o mundo. Então, quem serve a Deus e quem não serve estão misturados no mundo. A Bíblia não ensina a tolerar pecado dentro da igreja. Eu cito dois exemplos. 1 Coríntios 5, do 1 ao 5, fala de um rapaz da igreja de Corinto que estava tendo relação sexual com a sua madrasta. E Paulo não gostou, que estavam tolerando, estavam fazendo vista grossa para o pecado. Paulo o entregou a Satanás para a destruição da sua carne, para que o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor. E também Mateus capítulo 18 fala
de um irmão que não perdoa o outro, essa pessoa deve ser excluída da igreja, excluído da membresia da igreja. 1 Timóteo 5, verso 20, lá diz que se o presbítero pecar, é para ser repreendido na presença de todos. Então, não existe margem para tolerar pecado. Essa parábola não fala nada sobre isso. Veja que uma parte diz: deixar crescer ambos juntos até a ceifa, até a colheita. Isso mostra que os servos de Deus sempre esteve no meio, no mesmo lugar que os ímpios aqui na terra. Deus sempre executou juízo contra os ímpios, a começar pelo dilúvio, os cananeus, Sodoma e Gomorra. E veja que Deus, antes do juízo, ele retirava aqueles que eram dele. Então haverá uma separação. Até Mateus 25, do verso 31 ao 46, fala do julgamento das nações. É o julgamento que haverá após o final da grande tribulação, antes de entrar no milênio. Jesus vai separar o bode das ovelhas. Então haverá uma separação antes do castigo. E veja que diz: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa figura de linguagem foi usada também por João Batista para alertar os fariseus que foram ao seu batismo sem serem convertidos. Veja que João Batista disse, Mateus 3, verso 10: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então a árvore que não dá bom fruto é lançada no fogo, né? E ali haverá pranto e ranger de dentes. Na explicação da parábola, Jesus disse que os anjos farão a colheita. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação. Na explicação da parábola, Jesus disse que os anjos farão a colheita. E veja o que ele disse: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Pronto. No juízo final, o joio será lançado no lago de fogo. Ele será queimado com fogo. Será condenado ao fogo eterno. E veja bem, e diz mais: mandará o Filho do Homem os seus anjos. Mateus 13, verso 40 e 42 diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, os pecadores, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Os anjos farão a colheita e jogarão os ímpios na fornalha de fogo, no lago de fogo, onde queimarão eternamente. Temos a certeza que o pecado não ficará impune, nunca ficará sem punição. Todo pecador que morrer na condição de pecado sofrerá a pena do fogo eterno. Os pecadores nascem e vivem junto com os salvos. Na tua rua, no teu condomínio, no teu trabalho, no ônibus, no trem, todo lugar. Justos e injustos estão juntos. Mas virá o juízo, onde os ímpios não prevalecerão. O pecado não ficará sem punição. É isso aí então. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva, clique no sininho, ative as notificações e até o próximo.